Olá, seja muito bem-vindo ao Alexandre Responde, onde eu respondo as tuas perguntas, teus comentários e sugiro formas simples, práticas e inteligentes para você vencer essas dores. Hoje vamos ajudar o Diego, que espirrou e sentiu uma fisgada na coluna e isso ainda incomoda ele. A gente vai tentar ajudar a Lucinete, que vive abaixando de forma errada e sente dores no final da coluna. Vamos tentar ajudar a Terezinha, que sente uma dor intensa no pé, no tornozelo, que parece que está tudo quebrado. E vamos tentar ajudar também a Itamara, que tem epicondilite, sente dores nos cotovelos, queimação nas mãos e as mãos ainda ficam inchadas. Então, se você sente algum desses problemas, alguma dessas dores, já se inscreve aqui no canal, já clica em gostei, porque afinal eu vou tentar te ajudar a vencer essas dores. Combinado? Então vamos para a primeira pergunta. O Diego Leal comentou: eu espirrei e senti essa fisgada e ainda estou sentindo. Olha só, espirrar e sentir fisgada na coluna é muito comum, principalmente em quem já tem um desequilíbrio, já tem uma dor crônica. É como se a coluna, a lombar, já fosse machucada, entende? E muitas vezes qualquer esforço machuca de novo, faz você entrar numa crise de dor, numa crise de travamento. E esforço simples, às vezes bobo, como um espirro, que aconteceu com o Diego aí. Mas vamos tentar entender primeiro o que foi que aconteceu e depois eu vou tentar ensinar, vou ensinar, mostrar duas formas que você pode fazer para tentar diminuir, vencer essa dor. Combinado? Vamos lá. Primeiro, o que acontece quando a gente espirra? Claro, o espirro é um reflexo, geralmente para tirar alguma impureza, alguma irritação no nariz. Por isso é que quando você está gripado, tem alguma rinite, sinusite, alguma coisa irritando aqui essa cavidade, né, do nariz, você espirra mais. Porque é um reflexo, é uma forma de você soprar rápido para tirar essas impurezas, essa irritação da parte de dentro da mucosa do nariz, tá? Só que quando você espirra, não é um esforço tão simples quanto parece. É um esforço muito grande que envolve praticamente o corpo inteiro. Não é à toa que quando você está gripado, está numa crise de rinite, você espirra muito, muita gente fica com o corpo todo dolorido, cansado desse esforço de espirrar. Então, Alexandre, por que? O que é que tem a ver o espirro, esse esforço do corpo todo, com essa fisgada que eu senti, que o Diego sentiu? Imagina o seguinte, eu já te falei que nessas pessoas, a coluna, a lombar, ela já está num processo de desequilíbrio, ela já está sofrendo, já está sobrecarregada. Então, qualquer esforço pode ser a gota d'água. No caso da fisgada na coluna lombar, nessa parte de baixo aqui das costas, tem várias formas, mas eu vou tentar explicar duas e te mostrar como melhorar esses dois músculos, esses dois grupos de músculos que podem estar associados, tá certo? O primeiro deles simplesmente é o principal músculo da respiração, o próprio diafragma. Para quem não sabe, o diafragma, ele divide aqui, ó, o peito da barriga e ele se liga nas três primeiras vértebras da coluna lombar. Ou seja, o esforço do diafragma, consequentemente, se transforma num esforço para a tua coluna. Simples assim. Quando a gente espirra, o diafragma ele tem que estar relaxado porque o esforço é para alongar ele. Imagina que você está fazendo um exercício, talvez do bíceps, né? Tá aqui segurando a barra, colocando força e chega algum amigo fazendo aquelas brincadeiras de mau gosto e coloca um peso a mais nessa barra que você está segurando. Você vai ter que, ou você relaxa o músculo para permitir esse movimento, ou então você sustenta. E quando você sustenta, esse esforço às vezes te causa uma dor, que é a mesma coisa do diafragma. Ele tem que relaxar para você espirrar, tá? Ele tem que alongar.
Só que muitas vezes esse próprio alongamento ele já faz com que, de forma reflexa, o diafragma contraia. Então, todo esse esforço, essa contração, essa necessidade de relaxar, a força que o corpo todo faz para jogar o ar para fora, termina que força a coluna, eu vou colocar aqui de azul, principalmente as duas últimas vértebras da coluna lombar, que se chamam L4 e L5. Então, quando se faz esse esforço, a parte de baixo da coluna, já chegando perto do bumbum, geralmente ela sofre um puxão muito grande. E aí, é claro, quando você faz um movimento muito rápido, muito grande, numa parte do teu corpo que já está machucada, que já está sofrida, vem a dor, e com a dor vem um outro tipo de contração muscular, que é uma contração, a reação de proteção, tá? Toda vez que você machuca uma parte do teu corpo, os músculos contraem para tentar proteger aquela região. Numa tentativa, talvez, de fazer com que você não movimente aquela parte enquanto aquela dor está presente. E isso é a fisgada. A fisgada, geralmente, é a dor seguida dessa reação de proteção, tá certo? Um outro grupo muscular, vou colocar de vermelho de novo, que pode estar influenciando nesse processo, ou às vezes ser até a causa dessa fisgada, são os músculos que vêm por trás da coluna. Multífidos, paravertebrais, eles vêm aqui desde o final da coluna e eles continuam, formam uma espécie de corrente por trás de toda a coluna, desde o final da coluna até a base da cabeça. Esses músculos aqui são os multífidos e paravertebrais, tá? São esses músculos que você enxerga quando você olha alguém de costas. Você olha alguém de costas, você vê o meio da coluna, que geralmente tem aquelas pontinhas de ossos, né? Os processos espinhosos, que a gente popularmente chama de espinha, e tem aqueles músculos nas laterais, aquelas montanhas do lado da coluna. Os multífidos e os paravertebrais formam essa montanha, tá? Então, Alexandre, e o que é que eu posso fazer para melhorar ou essa fisgada por conta dos paravertebrais ou essa fisgada por conta do diafragma? Vamos por partes. Eu acabei de te falar que os músculos de trás da coluna, os multífidos, formam essa corrente que vem da cabeça até a coluna lombar. Então, até o sacro, na verdade. Então, a coisa que você pode fazer é relaxar esses músculos. Vai relaxar como, Alexandre? Se está dolorido, se está fisgado, está tão tenso que na hora que eu mexo dói. Pensando de forma mais inteligente. Em vez de você se preocupar só com o lugar da dor, você vai melhorar essa cadeia de músculos no outro lado. E aqui uma forma muito prática de fazer isso é simplesmente você massagear aqui a pontinha dessa corrente. Para isso você vai entrar aqui, ó, não é com a digital, é com essa parte aqui do lado dos polegares, bem no final da cabeça. Você vem pegando no osso, essa sensação de dura, que parece um capacete, ó, tá duro, duro, duro. Pronto, aqui amoleceu. Acaba o duro, começa a parte molinha. Acaba o osso da cabeça, do crânio, e começam os músculos, começa essa parte molinha. Aqui você pode simplesmente massagear dos dois lados. Atenção que você não deve massagear bem no meio, tá? Por isso é que a gente usa as duas mãos ao mesmo tempo. Então, ó, massageando desde o centro, sendo que você não aperta no centro, e vem massageando até perto da orelha. Pode fazer essa massagem em pé, pode fazer essa massagem sentado, ou deitado até, de barriga para cima, aqui nessa posiçãozinha, como se estivesse relaxando, de boa, como diz a minha filha Luísa, de boa na lagoa. Você vai ver qual é a melhor forma para você. Tem gente que prefere ficar sentado e aí consegue massagear, consegue relaxar mais. Tem gente que prefere deitado e tem algumas pessoas, são minoria, e eu faço parte delas, que preferem fazer essa massagem em pé.
Não sei o porquê e também nem é interessante, importante saber o porquê, tá? Você vai fazer essa massagenzinha durante 2 minutos. Atenção para os pontos que estão doloridos. Em toda essa região, ó, em toda essa linha, é bem provável que alguns pontos estejam mais doloridos. Nesses pontos mais doloridos, você pode insistir mais na massagem ou então manter somente a pressão durante 1 minuto, 1 minuto e meio. Você vai ver que a dor vai diminuir e vai ficar mais molinho, tá certo? Dessa forma, a gente está agindo de forma inteligente, aliviando essa tensão, esse espasmo, essa contração dos músculos de trás da coluna e, consequentemente, a dor no final da coluna diminui muito. Isso é uma dica, né? Uma forma muito boa para você começar a vencer essa fisgada, começar a vencer essa reação de proteção, tá bom? E Alexandre, o diafragma, como é que a gente faz? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Esses músculos de trás da coluna, a gente consegue praticamente tocar neles, massagear. O diafragma não tem como a gente fazer essa massagem, tá? O diafragma ele fica por dentro das costelas. Para você ter uma ideia, as costelas terminam aqui, o diafragma vem mais ou menos aqui no nível dos mamilos. Quando você está relaxado, quando você acabou de soltar o ar. Então não tem como você meter a mão por dentro e massagear o diafragma. Mas tem como você controlar a tua respiração e aos poucos ir alongando esse músculo. E é muito simples fazer isso. Vamos aqui comigo. De novo, você pode ficar deitado, sentado ou em pé. Testa para ver qual a melhor forma para você, tá bom? Ficou na posição confortável, onde você relaxa, você vai começar a prestar atenção na tua respiração. Ver até onde você consegue respirar sem causar dor, sem causar aquela sensação de que está forçando alguma coisa. Se mantém nesse ritmo confortável. Assim que você conseguir identificar essa quantidade de respiração que você pode fazer de forma confortável, você vai começar devagarinho a soltar um pouquinho mais o ar. E é quando a gente solta o ar que a gente alonga o diafragma. Então, ó, eu vou representar isso com as minhas mãos. Aqui, ó. Até aqui eu respiro de forma confortável, sem dor, sem sensação ruim, sem sensação de estar forçando nada. Consegui identificar, aí eu passo para... Não é pressa, não é repetição, tá? Não é uma corrida. Você vai simplesmente observar o teu corpo e cada vez que você soltar, tentar esticar um pouquinho mais o diafragma, tentar soltar um pouco mais o ar. Se você fizer isso de forma lenta, é mais fácil você perceber isso no teu corpo, porque da primeira vez não é tão simples assim. Você vai ter essa dificuldade até para ver o tanto de respiração, entre aspas, o tanto de respiração que você pode fazer de forma confortável. À medida que você vai soltando mais o ar, você vai aumentando o quanto o teu diafragma alonga sem sobrecarregar, sem forçar a coluna lombar. Então é como se fosse uma espécie de alongamento. Do mesmo jeito que você vai na academia e puxa o pé aqui atrás, ou que você faz o alongamento do tríceps aqui atrás, por exemplo, é como se você viesse até onde fica confortável, relaxa. Vai de novo e relaxa. Vai de novo e relaxa. Dessa forma você vai diminuindo, quebrando esse ciclo da reação de proteção do diafragma e você vai ver que quase que magicamente a tua lombar vai relaxando cada vez mais. E quando você levantar, quando você se movimentar, você vai perceber que tanto a tua coluna está mais relaxada, está mais solta, mais leve, como a dor da fisgada vai estar muito menor. E aí veio uma terceira dica ainda com relação à fisgada. Muita gente tem
a mania de ficar procurando a dor. Parece que sente falta, sabe? Se apega, é minha, eu não quero soltar. Pois é. E aí depois que melhora, fica testando. Aí começa, mas se eu fizer assim, ainda dói. Quando for depois, ainda dói quando eu faço. Ainda dói quando eu faço. Então, se você for causando a dor novamente, procurando a dor, é bem provável que os músculos comecem de novo a você vai criar de novo essa reação de proteção, ou seja, você vai aumentar a fisgada. Então, trabalhou os paravertebrais, já deu uma melhorada, trabalhou, diminuiu a tensão, o espasmo, a fisgada, a reação de proteção do diafragma, evita ficar procurando a dor, tá certo? Tem aquele ditado aqui, quem procura acha. Evita ficar testando, procurando onde é que está a dor, o que é que você faz que ainda dói. Viva a sua vida naturalmente. Se estiver incomodando, o incômodo vai aparecer. Vai pegar uma coisa no chão, opa, ainda está ruim aqui. Mas você não fica provocando, entendeu? Espero que isso tenha te ajudado, Diego. Espero que isso tenha ajudado você que não é o Diego e que está com essa fisgada na coluna. E se você conhece alguém que sente essa fisgada, que está com esse problema, pelo amor de Deus, manda esse vídeo para essa pessoa. Ajuda a pessoa que você gosta. Não é verdade? Então vamos para a próxima pergunta. Lucinete Maria comentou: eu vivo abaixando de forma errada. Aí fico cheia de dor nesses 2 ossos no final da coluna. E aí eu faço os seus exercícios. Uma das coisas que eu mais escuto é: Alexandre, eu vivo abaixando de forma errada, eu sento de forma errada, eu me mexo de forma errada, eu levanto de forma errada. Sinceramente, eu quero saber de você agora. Você acha que tem uma forma certa, uma forma errada que para você se mexer, se você sente isso ou tem isso, você tem que fazer assim, não pode fazer isso? Se você acha que sim, tem coisas certas, tem posições, movimentos certos e errados, coloca aqui nos comentários. E se você acha que não existe essa história de posição certa ou errada, deixa aqui nos comentários também. Eu quero muito saber o que você está pensando, tá certo? Dei o tempo para você responder. Se não respondeu ainda, pausa o vídeo, coloca os comentários, depois volta. E aí eu quero te dizer, qual é o movimento que a gente não deve fazer? É um movimento que vai além do que o corpo da gente permite. Alexandre, mas a coluna de todo mundo permite que a gente baixe e que a gente levante, porque quando a gente é criança, a gente baixa, levanta, não sente nada. Quando é adolescente, baixa, levanta e não sente nada. Então, é um movimento que o corpo da gente pode fazer. E é exatamente isso. Eu acredito que não existe o que você pode e o que você não pode fazer. Todos os movimentos do teu dia a dia, você pode fazer. Não existe movimento certo, movimento errado. O que existe é movimento, posição, que exige mais da tua coluna, e movimento e posição que exige menos da tua coluna. E aí, se a tua coluna está preparada para esse que exige mais, você faz e não sente problema nenhum. Agora, se a tua coluna não está preparada para essa forma que exige mais, se você fizer, você vai sentir dor, o teu corpo vai reclamar. Entende? A questão é o que eu preciso fazer para me preparar para fazer desse jeito que eu quero fazer. Ou então você pode ver formas diferentes, uma forma que exige menos e que talvez te permita se movimentar agora sem sentir dor. Entendido isso? Ótimo! Isso é uma coisa que muita gente demora para entender, demora para cair a ficha, tá? Mas não existe movimento certo, movimento errado, o que pode e o que não pode fazer. Exige o que o teu corpo, a tua coluna está preparado ou não para fazer, beleza? Então vamos em frente aqui. A Lucinete disse, deixa eu pegar aqui o vermelhinho, que sente dor aqui no final da coluna, nos 2 ossinhos. Alexandre, que ossinhos são esses? Ó, aqui eu desenhei alguém de costas, tá? Aqui é o sacro, o final da coluna, deixa eu preencher aqui, ó. Aqui é o sacro, o finalzinho da coluna, e aqui na pontinha é o cóccix, né? Onde já fica já quase naquela linhazinha glútea, no comecinho da linha glútea.
Esses dois ossos aqui do lado, que parecem essas orelhas de elefante, são os dois ossinhos da bacia, da pelve, são os ilíacos, tá bom? E aqui em cima do sacro, obviamente, está a coluna. Quando a Lucinete me diz que sente dor nos dois ossinhos, eu sou capaz de apostar, deixa eu pensar aqui em qual cor, de apostar que ela está falando dessas articulações aqui, ó. Dessas articulações dos ossos da bacia com o sacro, tá certo? Que tem essa articulação aqui, ó, de um lado, eu vou pintar bem de preto aqui, e do outro. E essa região é super interessante, porque muita gente costuma sentir dor aqui, mas não para pensar o porquê, tá? Imagina que os movimentos das pernas encontra o movimento da coluna exatamente aqui. As pernas, o pé, o osso da canela, os ossos da canela, o osso da coxa, tá? O fêmur, a pelve. E a coluna termina no sacro. Então esse é o ponto de encontro dos movimentos das pernas com o movimento da coluna. E aí, se você sente dor nessa região toda vez que abaixa, toda vez que fica muito tempo sentado, toda vez que varre a casa, toda vez que vai lavar a louça, que fica muito tempo em pé, você tem que pensar em como está a postura, a posição do teu corpo, do teu tronco, da tua coluna e pensar como é que está a posição das tuas pernas. Sempre que você for fazer um movimento ou tiver na posição que esses dois ossinhos doem, observa se a tua coluna está tensionada, se você está jogando o corpo para frente. E observa se as pernas, o bumbum está tensionado, se você está jogando o bumbum para frente, se você é daquelas pessoas que estica o joelho e joga o bumbum para frente na hora que você está na parada de ônibus, está lavando a louça, está escovando os dentes de manhã. Observa como estão esses dois segmentos, a coluna, o tronco e as pernas. Com certeza você vai encontrar essa tensão, essa rigidez na coluna ou nas pernas. E aí, imagina que é uma divisão de esforço, tá? Quando você está em pé, está sentado, quando você baixa, levanta, o teu corpo todo trabalha para você fazer esse movimento. Se as pernas, o bumbum estão tensionados, jogados para frente, isso está deixando o trabalho todo para a tua coluna. Se a tua coluna está tensionada, a cabeça para frente, os ombros para frente, está deixando o esforço todo para a pelve, para as pernas. Observa, uma coisa boa de você fazer é tentar atacar essas duas áreas. Atacar no sentido de melhorar, tá? Atacar essas duas áreas. Como é que eu faço isso, Alexandre? Quando você vai baixar, você baixa com as pernas esticadas, os joelhos esticados, ou jogando o bumbum para dentro. Eu vou tentar te mostrar isso agora. Então vamos aqui comigo. Preste atenção se na hora que você baixa, se você deixa as pernas esticadas e baixa só com a coluna. Vê o tamanho da curva que a minha coluna tem que fazer, é quase como se eu tivesse que pegar minha coluna e dobrar no meio. Então, se você deixa as pernas esticadas para baixar, isso exige mais dessa região da sacroiliaca. Nesse caso, eu sugiro que você, na hora de baixar, destrave os joelhos, ou seja, dobre um pouquinho os joelhos e jogue o bumbum para trás, como se fosse empinando o bumbum. E aí você vai deixar a tua coluna mais livre para baixar, tá certo? Um teste simples que você pode fazer é ver a tua flexibilidade. Deixa as pernas esticadas, vê até onde você alcança. Depois volta, destrava os joelhos, joga o bumbum para trás e vê até onde você alcança. Tá? Isso mostra exatamente essa divisão de esforço. Beleza? Então observa, na hora que você baixa, deixa o joelho travado para trás, o bumbum para dentro, para tentar fazer o esforço só com a coluna. Se sim, dobra e joga o bumbum para trás. Ou então, não, Alexandre, eu não faço isso. Eu dobro o joelho, eu tento dobrar o joelho, eu tento jogar o bumbum para trás,
mas eu desço com a coluna muito reta. Eu coloco esse esforço, essa tensão na minha coluna. Nesse caso, eu sugiro que você tente descer de forma mais natural, como se fosse enrolando a coluna de cima para baixo. Sabe o jeito que a gente faz com a pasta de dente quando está acabando, que vai enrolando assim da pontinha até o final? É como você vai fazer com a tua coluna. Você vai relaxando de cima para baixo. Então, ó, já tirou o esforço das pernas, já dobrou, jogou o bumbum para trás, deixa a tua coluna enrolar de forma natural. Isso vai permitir que o esforço seja distribuído de cima até embaixo, sem sobrecarregar, sem colocar esse esforço como se fosse quebrar a tua coluna em uma parte. Então, recapitulando para não ficar muito complicado, tá certo? As estratégias para você diminuir esse esforço, distribuir melhor esse esforço e evitar essa sobrecarga e essa dor nessa parte da coluna é, primeiro, destravar os joelhos. Segundo, jogar o bumbum para trás, joelhos para frente, bumbum para trás. E depois desenrolar a tua coluna de forma natural, que aí você vai ver que a tua coluna ela faz essa curvazinha suave o tempo todo. Diferente de quando você deixa a perna esticada e dobra, que a tua coluna parece que faz isso, ó, fica uma corcunda, parece um camelo não, porque tem duas, mas parece um dromedário que tem essa curva nas costas. Beleza? 1, 2, 3. Simples assim. Vamos para a próxima pergunta. A Terezinha Faria comentou: o meu pé é todo quebrado. O que eu faço para melhorar a dor que é intensa? Olha, sempre que a gente fala em dor no pé, em dor na articulação do pé, é uma coisa que é mais complexo de eu te explicar tintim por tintim, porque no pé tem 26 ossos. Imagina a quantidade de articulações que tem, tá? E aí, além disso, o pé, muitas vezes ele reflete o equilíbrio do corpo como um todo. Se você tem uma tendência a ficar mais curvado para frente, se você tem a tendência a jogar o peso para trás, se você tem algum desvio de postura que te coloca mais do lado direito, mais do lado esquerdo, se você tem outras dores pelo corpo, como por exemplo, se você tem uma dor, já teve uma dor, fez uma cirurgia no joelho esquerdo, é comum que você, sem perceber, comece a apoiar mais, exigir mais do pé direito, da perna direita. E é esse exigir mais que muitas vezes causa essa dor. Mas tem sim algumas coisas que você pode fazer que trazem uma melhora geral no pé. Deixa eu tentar te explicar aqui. Eu vou fazer um pé, não é para rir, tá? Eu sou péssimo em fazer pé, nossa senhora. Serviria para ser podólogo nunca na vida. Olha só que pé bonito, gente. Dedão. Olha esse dedão. Adorei. Segundo, terceiro, quarto e o dedo mindinho aqui. Nossa. Tô esperando os estúdios Maurício de Souza me contratarem. Olha só esse pé. Se bem que eu acho que eu consegui, eu acho que eu ia conseguir fazer um pé do Cascão, por exemplo, que é só aquela bolinha, né? É só aquela bolinha assim. Olha aí! Olha pra isso, gente! E aqui embaixo tá sujinho, ó. Rapaz, eu sou bom, viu? Mas vamos lá. Brincadeiras à parte. Eu quero te mostrar duas formas para você melhorar o movimento do pé, dos ossos do pé, desse monte de articulações, e também melhorar as tensões do pé, principalmente na parte de baixo do pé. Quando eu falo que a gente tem como melhorar as articulações, imagina que a gente tem aqui, deixa eu botar de outra cor para ficar mais fácil perceber. A gente tem aqui o talos, que é um ossinho que recebe o peso do corpo, tá? A gente tem aqui nessa parte o calcâneo, a gente tem na frente do calcâneo o cuboide, a gente tem na frente do navicular, do talos o navicular, e tem 3 ossinhos chamados de cuneiformes. E aqui do cuboide saem 2 ossos que vão ser referentes ao dedo mindinho e o seu vizinho, e dos 3 cuneiformes saem
os 3 ossos referentes ao dedão, o maior de todos, não, o furabolo e o maior de todos, tá? O primeiro, o segundo e o terceiro. E aqui ainda tem os ossinhos de cada dedo. No hálux, no dedão, tem 2, no restante tem 3, tá? Então, olha a quantidade de ossos que tem no pé. Quando eu falo para a gente melhorar o movimento geral, é fazer movimentos que acertem, que mexam com todas as articulações do pé. E depois eu vou mostrar como resolver, como melhorar de forma rápida, que parece mágica, você não perde por esperar, as tensões desses músculos aqui da sola do pé. Porque normalmente é nessa região que acumula a tensão, seja do dia a dia, seja dos desequilíbrios do corpo, seja uma reação à dor, certo? Então, sem mais delongas, se você está em pé, está deitado, senta, pega uma cadeira e vamos para os exercícios. Olha só, você vai sentar com a perna cruzada, então você vai estar olhando para o teu pé mais ou menos igual essa visão que você está tendo agora. E aí é uma ótima oportunidade para você fazer junto comigo, tá? Lembra que eu falei que a primeira forma é para a gente melhorar as articulações do pé, melhorar o movimento, soltar, desbloquear, colocar graxa nessas articulações? Então você vai fazer o seguinte, ó. Se eu vou trabalhar o pé esquerdo, minha mão esquerda fica no peito do pé, em cima do pé, abraçando o pé, ó, vê meus dedos lá embaixo, vê meu polegar aqui em cima, eu tenho que abraçar o meio do pé, o peito do pé. E a outra mão vai abraçar o calcanhar. O que a gente vai fazer aqui agora são movimentos contrários. Torcer para um lado, torcer para o outro. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Você vai fazer isso durante 30 segundos, 1 minuto. Quando você fizer isso, esse movimentozinho, por mais bobo que pareça, você vai sentir várias partes do teu pé estalando, tá? Fazendo um... Isso é ótimo. Isso são articulações que muito provavelmente não estavam se mexendo, que estavam preguiçosas, e você está colocando elas para trabalhar. Ah, Alexandre, cansa muito. Não precisa fazer 1 minuto todo. Tenta fazer 30 segundos, descansa, relaxa as mãos, faz até um alongamentozinho, olha só. Movimenta, estala os dedos se você gostar, puxa para baixo, para cima, descansou as mãos, volta para mais 30 segundos, não tem problema. E é importantíssimo você fazer isso com os 2 pés. Faz primeiro com o pé que está doendo, levanta, dá uma voltinha para ver como é que tá, se mudou. Você vai ver que vai estar muito mais leve, pisando em nuvens. Depois volta e faz com o outro pé. Agora vamos para o segundo exercício, que é uma forma rápida, simples, inteligente de a gente melhorar a tensão desses músculos aqui embaixo do pé. O que eu quero que você faça é, com a mão do outro lado, se eu estou mexendo com o meu pé esquerdo, minha mão direita vai pegar os músculos embaixo do pé, tá? Aqui eu tenho um osso, é fácil você sentir, você vai pegar abaixo do osso, tanto do lado do dedão, quanto do lado do dedo mindinho. Alexandre, eu não tenho força para isso. Ajuda se você fizer, ó, a estratégia do apoio. Você pega o dedo indicador e coloca o dedo maior de todos por cima dele. E aí você tem um ponto de apoio muito bom aqui. Polegar e os 2 juntos lá apoiados. Você vai fazer exatamente isso, ó. Aperta para criar essas ruguinhas embaixo do pé. Apertou, criou a ruguinha. Espera, se tiver dolorido, você espera a dor diminuir e depois você vai fazer movimentos com os dedos do pé. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Vai fazer isso 10 vezes, sem soltar os músculos debaixo do pé. Não é corrida, tá? Pode fazer devagarinho, ó, indo máximo até onde ficar confortável. Indo máximo até onde ficar confortável. Se você tiver prática, tiver agilidade, pode acelerar, não tem problema nenhum. Fez 10 vezes, solta e caminha de novo. Deixa aqui nos comentários o que foi que você sentiu, o que foi que mudou. Beleza?
Bora para a próxima pergunta. A Itamara Cândido comentou: epicondilite lateral leva as mãos a doer, a inchar e ter uma sensação de queimação. Olha só, dor nos dois cotovelos, nas mãos, além das mãos ficarem inchadas e queimarem. Ou seja, muito provavelmente isso não é uma questão só da epicondilite. A gente sempre tem que pensar maior, porque o nosso corpo não é uma parte só. Eu não sei como é que funciona na cabeça das pessoas, porque é assim, eu tenho epicondilite, meu cotovelo inflamou. A epicondilite é a inflamação de uns tendões. Será que um dia o tendão acorda chateado de TPM porque brigou com o tendão da mão e diz: quer saber, eu vou inflamar hoje? Não é assim que acontece. Sempre que existe alguma dor, uma inflamação numa parte do corpo da gente, com certeza o restante do corpo, pelo menos as regiões mais próximas, estão envolvidas. Elas têm alguma parcelinha de culpa, sabe? Então, se tem dor no cotovelo, na mão, fica inchado, a gente tem que pensar o que é que está acontecendo no meu corpo que pode estar exigindo demais do cotovelo, da minha mão, que pode estar atrapalhando a circulação do meu braço, já que a mão fica inchada. E principalmente, se acontece dos dois lados, onde é que esse desequilíbrio, essa briga, essa confusão pode estar acontecendo para contribuir, para causar esse monte de dor nos dois cotovelos e nas duas mãos? Tempo para ele! É fácil isso. Todos os nervos que vêm para as mãos, eles saem lá do pescoço, passam pelo ombro, pela parte da frente do ombro e vêm para as mãos. E também o sangue que vem para as mãos, ele passa aqui pela frente do ombro. Então, toda vez que tem um desalinhamento, um desequilíbrio nos ombros, isso pode afetar tanto os nervos como a circulação dos braços, tá certo? Isso se chama síndrome do desfiladeiro torácico, não precisa decorar esse nome. Alexandre, como é que eu sei que eu tenho essa síndrome do desfiladeiro torácico? Como é que eu sei que o problema está no meu ombro? O médico não me falou, o fisioterapeuta só colocou o choquinho e o ultrassom aqui, colocou gelo aqui. Como é que eu vou saber disso? Agora, eu quero te ensinar 3 testes adaptados para você ver se é o ombro que está causando essas dores nos cotovelos e nas mãos, tá? Tanto as dores, como a inflamação da epicondilite, como a queimação e o inchaço das mãos. Tudo isso causado por uma confusão, um desequilíbrio, um desalinhamento só. Eu vou te ensinar 3 testes, tá? E você vai fazer esses movimentos e vai observar se acontece alguma dessas coisas. Primeiro, se a dor aumenta. Segundo, se acontece dormência ou então formigamento, vou colocar aqui embaixo. Terceiro, se começa uma sensação ruim, uma sensação de fadiga no braço, de cansaço, tá? Então, se aparece uma sensação de cansaço. E quarto, se a mão ou o braço ficam frias, tá? Se as mãos ficam frias, principalmente as mãos. Observa se uma dessas coisas vai acontecer. Dor aumenta, se aparece uma dormência ou formigamento, se vem a sensação de cansaço, de fadiga, ou se as mãos, as extremidades, o braço, se ficam frias, tá bom? No primeiro teste você vai fazer o seguinte: vai ficar parado com o peito, a barriga voltados para frente e você vai levar o braço para trás. Sabe quando você está dirigindo e tem alguma coisa no banco de trás, você vai pegar? É exatamente isso. Colocou a mão para trás e olhou para o outro lado. Fica aqui durante os 30 segundos e observa o que vai acontecer com o teu braço.
A dor aumentou, a dor na mão, a dor no cotovelo, começou a ficar dormente, formigando o braço ou a mão, tá uma sensaçãozinha de fadiga, de cansaço, a mão tá ficando gelada? Se sim, ótimo. A gente descobriu que o equilíbrio do ombro está afetando o teu braço. E você viu o quanto é rápido isso? Pois é. Ah, Alexandre, como é que eu vou saber se é só de um lado ou dos dois? Simples, faz o teste do outro lado também, ó. Mão para trás, olhou para o outro lado. Espera os 30 segundos, vê o que acontece. Muito provavelmente você vai ter um lado que vai ter mais sensível. Esse lado aqui eu fiz, Alexandre, e Ave Maria, no começo logo eu já senti a dormência, uma coisa ruim, um cansaço. O lado esquerdo eu fiz e demorou. Ficou um pouquinho dormente, talvez um pouquinho cansado no final. Então, se você fez o movimento e apareceu uma dessas coisas aqui, sim, é o ombro que está influenciando, causando até essa dor no cotovelo, no punho e na mão. Uma segunda forma da gente fazer isso é um testezinho muito legal, onde você vai levantar o braço aqui e olhar para o outro lado. Quando você faz isso, você observa o que vai acontecer principalmente com a tua mão. Observa se essa posição, durante 30 segundos, 1 minuto, vai acontecer alguma coisa com a tua mão, com o teu braço. Dor aumentar, aparecer dormência ou formigar, sentir cansaço, sentir com a mão ou o braço frio, tá? Sentir esse frio, esse gelado. Alexandre, como é que isso funciona? Esses testes que eu estou te mostrando aqui, o primeiro, o segundo e o outro que eu vou te ensinar daqui a pouquinho, que é o melhor de todos, eles são adaptações de testes que a gente faz no consultório, tá? Quando a gente quer ver isso, a gente palpa, a gente vê como é que está o batimento cardíaco, a força do batimento cardíaco aqui e coloca você nessas posições para a gente ver se a posição diminui a quantidade de sangue que chega. Só que eu não vou ensinar isso para você. Então, se você fizer essas posições e aparecer, já é um teste positivo, já mostra que é o ombro que é o responsável, que é o vilão da história aí, tá certo? E Alexandre, e o terceiro teste? Esse terceiro teste, eu quero que você faça por último. Fez o primeiro, deu positivo, deu alguma coisa, aconteceu alguma dessas 4 coisas. Fez o segundo, deu alguma dessas 4 coisas, você não precisa fazer o terceiro. Agora, se você fez os dois, nos 2 braços e não teve nada, e mesmo assim você quer saber, quer tirar dúvida, você vai passar para esse terceiro teste. Esse terceiro teste ele exige um pouco mais, então por isso que eu estou dizendo que é só se o primeiro e o segundo não aconteceu nada, beleza? Vamos lá, você vai levantar agora os 2 braços, ó, vê que o meu cotovelo vai ficar na altura do ombro, tá? E aqui eu vou ficar 3 minutos abrindo e fechando as mãos. Você vai ver se tem um lado que vai começar a faltar força, vai ficar ruim, você pode até inclinar a cabeça para o lado aqui, e aí vai faltando força, você não consegue terminar ou não vai conseguindo sustentar o braço. Se isso acontecer, sim, é o ombro que está causando esse problema nos teus braços. Isso é o que explica, muitas vezes, às vezes a pessoa trabalha num setor, tem várias pessoas fazendo o mesmo trabalho que ela e parece que só ela adoece, parece que só ela sente dor na mão, parece que só ela sente dor no ombro, no cotovelo, entende? Que você troca a tua mesa, troca de cadeira, mas parece que não resolve, tá? Os teus colegas talvez te olhem até com a cara torta, assim, achando que você está enrolando o serviço, mas não é. É porque esse problema no ombro, ele vai deixar mais fácil acontecerem problemas na mão e no cotovelo. Enquanto você não equilibrar o ombro, a mão e o cotovelo vão continuar adoecendo, continuar doendo, continuar queimando, continuar inchando. Beleza? Mas Alexandre, você não vai ensinar nenhum exercício para melhorar o ombro. Eu já tenho talvez 20, 30 vídeos aqui no canal mostrando como melhorar a saúde dos ombros. Então, terminar esse vídeo aqui, você vai aqui no buscador, nessa aba de pesquisas aqui, nessa parte de pesquisas do YouTube e vai colocar Dr. Alexandre Mota, ombro.
Você vai ver um monte de vídeo lá que vai te ensinar a melhorar a saúde dos ombros. Melhorou a saúde dos ombros, o cotovelo e as mãos vão agradecer muito. Se você conhece alguém que tem algum desses problemas, já sabe, manda esse vídeo para essa pessoa. É assim que a gente cria essa corrente do bem, que a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas. Se eu conseguir te ajudar, me agradece. Se inscreve no canal, ativa o sininho e clica no gostei. O YouTube vai entender que esse vídeo é bom, que esse vídeo é interessante, vai indicar para mais pessoas, ele vai entender que você gosta e precisa de mais vídeos assim e vai te mostrar mais vídeos, ou seja, todo mundo sai ganhando. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!